Nesse vídeo, vamos tratar sobre a igreja de Esmirna, que faz parte de uma das 7 igrejas da Ásia, que está em Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Vamos aprender sobre o contexto histórico e espiritual dessa igreja. Esmirna, ela ficava localizada onde é a Turquia hoje, né? Uma das regiões ali da Turquia. Então, ela era uma cidade portuária, rica, cosmopolita. Esmirna era conhecida pelo seu comércio florescente e também por ser um centro de culto ao imperador romano. A igreja de Esmirna enfrentava forte perseguição, tanto do Império Romano quanto dos falsos judeus que se opunham ao cristianismo. Jesus disse que eles eram da sinagoga de Satanás, porque essas pessoas não eram judias por nascimento. Então, eles acreditavam nos aspectos da lei e queria mudar a forma original da igreja, fazer com que a igreja se desviasse da graça e colocasse todos os elementos da antiga aliança como observância para a salvação, um complemento para a salvação. Esses da sinagoga de Satanás, eles também perseguiam a igreja de Filadélfia. Então você vê, quando vai estudar as 7 igrejas da Ásia, tanto a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, são igrejas em que Jesus não fez nenhuma crítica. São igrejas que estavam vivendo em fidelidade ao Senhor, nas suas obras. Essas igrejas não negavam o nome do Senhor, né? E as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Então, os aspectos importantes que podemos observar sobre a igreja de Esmirna: perseguição e fidelidade. Jesus reconhece o sofrimento e a pobreza dessa igreja, mas a encoraja a permanecer fiel diante de todas as tribulações, inclusive sob a morte. Ele promete a coroa da vida àqueles que forem fiéis até a morte. Então, Jesus disse a esses irmãos que eles enfrentariam o poder da morte, mas que aqueles que vencessem, o Senhor daria a eles a vida eterna. Ou seja, eles não enfrentariam a segunda morte. Qual é a segunda morte? É a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo e enxofre. A lição espiritual que nós observamos sobre essa igreja, que o verdadeiro cristianismo não está nas riquezas materiais, mas na fidelidade a Cristo, mesmo sob pressão. Então você vê que essa igreja, ela era uma igreja pobre fisicamente, né? Mas espiritualmente ela era rica. Por que rica? Porque essa igreja tinha a sabedoria de Cristo. E essa é a maior riqueza que um cristão pode ter. Bem, a promessa da coroa da vida. Jesus promete àqueles que permanecerem fiéis não sofrerão dano da segunda morte, como eu falei, que é a eterna separação de Deus. Então, essa é a segurança dos crentes, essa é a segurança dos salvos, que não vão sofrer a segunda morte. Bem, o que Esmirna pode falar para nós hoje? A igreja de Esmirna serve como um modelo perfeito para as igrejas que enfrentam perseguição religiosa. Não só a igreja no sentido coletivo, mas também fala de qualidades de crentes, cada uma das igrejas da Ásia. Então tem cristãos que são muito perseguidos, são sofredores mesmo. Então o Senhor está dizendo que essa igreja, ela é um modelo perfeito para aqueles que sofrem perseguição, porque mesmo diante de tanta pressão, né, a perseguição de um governo e a perseguição de pessoas religiosas, eles não ficaram abalados na fé, eles perseveraram. O Senhor, ele nos lembra que o sofrimento, ele é temporário, e isso jamais deve abalar nossa confiança na recompensa eterna que o Senhor tem a nos dar. Nós aprendemos lições muito importantes sobre a igreja de Esmirna. Eu convido você a fazer uma reflexão, a observar esses aspectos importantes que traz tanta clareza no nosso comportamento, na nossa maneira de ser.
como eu falei, essas igrejas, elas também falam de qualidades de crentes. O que o Senhor ele deseja da sua igreja? Ele deseja que os crentes sejam fiéis. É isso que Cristo mais quer. É que sejam fiéis e perseverem nos momentos de aflição, de angústia, de dificuldade. Então, assim como a igreja de Esmirna, nós precisamos também perseverar no Senhor e não nos deixar abater por conta das perseguições, daquilo que estão fazendo contra nós, mas manter o nosso foco na eternidade, saber que por mais que venhamos a sofrer, nós não vamos sofrer a segunda morte, esse dano terrível que vai acontecer a todos aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, aqueles que abandonarem a fé, aqueles que forem ímpios, perversos, todos esses sofrerão o dano da segunda morte.